Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu querido aluno, minha querida aluna. Vamos para mais uma aula comigo aqui, professor Breno Lenza Cardoso. E hoje nós vamos resolver a prova do TRT6 do cargo AJJ nessa aula aqui. Tá? Nós tivemos para ambos os cargos comentários de que a banca cobrou jurisprudência, que a banca cobrou súmulas e OJs. E para você que é meu aluno, para você que é minha aluna, isso não é novidade. Há tempos eu falo para vocês, estudem jurisprudência, estudem súmulas e OJs. Nos nossos cronogramas nós temos estudo específico para isso, nós temos aulas específicas para isso. Então, graças a Deus, os nossos alunos e as nossas alunas informaram que não tiveram dificuldade nessa parte. Então, vamos seguir nesse projeto, vamos seguir firmes e fortes aqui e vamos corrigir essa prova do TRT da 6ª região nessa aula AJJ. Beleza? Vamos lá, pessoal? Primeira questão. Diversas são as hipóteses de rescisão do contrato de trabalho por prazo indeterminado previstas no ordenamento jurídico. A Lei 13.467, Reforma Trabalhista, regulamentou a chamada dispensa coletiva. Olha o tema importante aqui, hein? Dispensa coletiva. E incluiu como modalidade de rescisão aquela decorrente de acordo entre as partes. E eu falo para vocês em todo o curso, em toda a aula, estudem a rescisão por mútuo acordo, artigo 484. Vamos lá, olha aqui, rápido, hein? Artigo 484A da CLT. Ele é um dos queridinhos da FCC de todas as bancas. Sebrasp, FGV, VUNESP, as bancas amam esse artigo, né? Considerando as previsões legais e o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, então na primeira questão nós já tivemos aí cobrança de jurisprudência do STF. Vamos lá. A rescisão. Letra A. Em massa de trabalhadores tem como exigência procedimental imprescindível a intervenção sindical prévia, que não se confunde com autorização prévia por parte da entidade sindical ou celebração de convenção ou acordo coletivo. Pessoal, isso aqui está no tema 638 do STF. O Supremo Tribunal Federal, pessoal, avaliou a questão que a CLT fez da igualdade entre dispensa individual, dispensa coletiva e dispensa plurima. Para essas duas aqui, colocam como dispensa em massa. Nós temos uma aula já dentro da prova MEC sobre isso, que eu detalho para vocês tudo sobre essa decisão. E essa alternativa A justamente traz a tese do STF. Para mim, isso aqui é o gabarito. Tá? Por quê? Porque para uma empresa realizar a dispensa em massa de trabalhadores, ela precisa da intervenção sindical prévia. Não adianta você ter a dispensa em massa e depois comunicar ao sindicato. Só que o STF não decidiu o que é essa intervenção sindical prévia. E a doutrina também não traz um conceito, digamos assim, fixo sobre isso. Mas entende-se, por exemplo, que seria uma comunicação ao sindicato para ele participar do procedimento dessa dispensa em massa, da comunicação, para quê? Para que o sindicato tente diminuir os efeitos negativos dessa dispensa em massa. Mas isso não quer dizer, conforme o STF, que o sindicato precisa autorizar ou negociar coletivamente, resultando aí em um acordo coletivo de trabalho ou uma convenção coletiva de trabalho. Tá? Então o sindicato ele vai participar do procedimento da dispensa, mas ele não vai autorizar e nem vai negociar coletivamente. Agora, se a empresa quiser negociar com o sindicato, por exemplo, para que deixe registrado o fornecimento de cesta básica por 6 meses para esses trabalhadores que estão sendo dispensados, sem problemas, mas não é uma exigência. Perfeito? Tranquilo? Então aqui, por enquanto, o nosso gabarito é a alternativa A. Beleza? Tranquilo? Vamos ver as outras aqui. A dispensa em massa de trabalhadores depende de prévia negociação coletiva. Não, pessoal, não depende. A dispensa por mútuo acordo entre empregado e empregador permite a movimentação pelo empregado da conta vinculada do FGTS com saque da integralidade do valor depositado. Não, pessoal, nós sabemos que aqui é o quê? O saque de até 80%, tá? Letra D. Por mútuo acordo implica o pagamento de metade das verbas acessórias devidas, inclusive da indenização do FGTS. Não, pessoal, toma cuidado, vamos lá, vamos revisar rapidamente aqui. O que se paga pela metade? Vamos colocar aqui em cima, né? Com base no artigo, vamos colocar aqui, 484A da CLT. Metade. É o aviso prévio indenizado e também a indenização do FGTS, que passa de 40% para 20%. Perfeito? Paga na integralidade
as demais verbas rescisórias. Cuidado para você não confundir com culpa recíproca. Também tem videoaula no nosso curso A Prova MEC aqui, tá? Então aqui, pessoal, se paga pela integralidade as verbas rescisórias, mas pela metade o aviso prévio se indenizado e a indenização do FGTS. Beleza? Tranquilo? Então, aqui também, inclusive, tá errado. Letra E. Por mútuo acordo, permite que o empregado ingresse no programa seguro-desemprego mediante declaração expressa. Não, pessoal, não permite. Então, voltando aqui, mais uma coisa. Depósito de FGTS. Levanta, olha só, presta atenção, levanta até 80% dos depósitos e programa seguro-desemprego. Não há ingresso ao programa seguro-desemprego nessa modalidade. Então, gabarito, letra A, beleza. Vamos para a questão 42, pessoal. Desculpem aqui o corte, porque eu tive um pequeno probleminha na gravação aqui. Agora tá tudo certo, vamos que vamos. 10 dias após ter sido dispensada sem justa causa em 14 de 9, vamos lá, 14 de 9 de 2023, com o recebimento de todas as verbas rescisórias, Nerine sentiu mal e, no atendimento médico que procurou, realizou exames que constataram que ela estava grávida com 6 semanas de gestação. Então, pessoal, aqui a gente consegue, pelo cálculo rápido, informar o quê? Que ela estava grávida no contrato de trabalho. Após 6 meses, olha só, após 6 meses do nascimento da criança, Nerine procurou a ex-empregadora e informou que, no momento da rescisão do contrato de trabalho, estava grávida. Diante dos fatos e considerando o entendimento sumulado, mais uma questão cobrando súmulas e OJs de vocês, hein? Nerine, A. Não deve ser reintegrada e nem tem direito aos salários e demais verbas correspondentes ao período de estabilidade, uma vez que não comunicou à empresa antes do nascimento da criança. Primeira coisa, pessoal, não há necessidade de comunicar à empresa pela jurisprudência, pelo TST. Você precisa saber todos os itens da súmula 244 do TST, tá? E um deles informa que o desconhecimento do estado gravídico da empregada não impede reintegração, não impede pagamento de salário nem nada, tá? E aqui, além disso, a questão está errada porque ela tem direito sim aos salários e demais verbas correspondentes ao período da estabilidade. Por quê? Pensa comigo. A garantia provisória no emprego da gestante, você tem aula comigo aqui na Prova MEC sobre isso, ela vai da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Você que é meu aluno MEC sabe que nós temos decisões do TST falando sobre concepção da gravidez, tá? Concepção e não confirmação, há uma diferença de dias aqui, mas vá aqui para a questão como confirmação da gravidez. Ela, 6 meses depois do nascimento da criança. Primeiro ponto, nós temos que ela estava grávida durante o contrato de trabalho? Sim. Então ela teria garantia provisória no emprego. Mas ela deixou passar. Ela foi comunicar à empresa 6 meses após o parto. Então ela não tem direito à reintegração. Ela não vai voltar, porque passou o período de garantia provisória no emprego. Mas ela tem direito aos salários e demais verbas correspondentes ao período de estabilidade. Tá? Então ela não volta para a empresa, mas recebe salário e demais verbas. Beleza? Tranquilo? Então letra B. Não tem direito à reintegração, ok? E nem aos salários e demais verbas. Errado, tá, pessoal? Tendo em vista o término do período relativo à garantia provisória no emprego. Não. Aqui ela tem direito ao recebimento de salários e demais verbas. Letra C, deve ser reintegrada. Letra D, deve ser reintegrada. Aqui ela não tem direito à reintegração porque passou, repito, porque vai dar confirmação até 5 meses após o parto. Ela foi comunicar à empresa 6 meses após o parto. Letra E, tem direito apenas aos salários e demais verbas correspondentes ao período de estabilidade, tendo em vista o término do período relativo à garantia de emprego. Então, súmula 244 fundamenta essa questão. Beleza, pessoal? Vamos lá. 43. A previsão da prescrição pelo ordenamento jurídico justifica-se como uma forma de pacificação das relações sociais, sendo uma regra imposta pela necessidade de certeza das relações sociais. Nesse contexto, a Constituição Federal de 1988, então, vamos com base aqui na Constituição de 88, prevê o prazo prescricional para ajuizamento da ação judicial para pleitear créditos resultantes das relações de trabalho, que é D. Vamos lá, pessoal, que é D. 5 anos para trabalhadores urbanos, até o limite de 2 anos para extinção do contrato de trabalho, não havendo prescrição para os trabalhadores rurais? Não, pessoal, aqui o prazo é o mesmo, né? Nós estamos falando aqui do artigo 7º, inciso 29, da Constituição Federal de 88. Só que, eu sei que a questão pediu com base na Constituição, você também tem o artigo 11 da CLT, que trata também dessa prescrição, tá?
5 anos para trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Cuidado com isso aqui, tá? Cuidado com isso aqui, eu já vi banca mudando tanto o prazo e a referência. Aqui é o nosso gabarito, letra B. 5 anos para trabalhadores urbanos e 2 anos para trabalhadores rurais. Essa diferença não existe nem na Constituição e nem na CLT+, tá, pessoal? Nós tínhamos na CLT, mas não existe mais, ok? Letra D, 2 anos para trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 5 anos após a extinção, aqui a FCC fez a troca. E letra E, 2 anos para trabalhadores urbanos e 5 para trabalhadores rurais, aqui não tem diferença, beleza? Questão tranquila, prescrição, básico do básico de prescrição, questão 43, gabarito letra B, ok? Vamos lá? Questão 44. O ordenamento jurídico, embora reconheça a inalterabilidade como regra, disciplina as alterações das cláusulas pactuadas inicialmente nos contratos de trabalho, prevendo que, vamos lá, a alteração do contrato de trabalho, pessoal, vamos pegar aqui, nunca vá para a prova sem ler o artigo 468 da CLT, beleza? Letra A. O empregador fica proibido de transferir o empregado sem a sua anuência para localidade diversa da que resultar do contrato, mesmo que a transferência não acarrete necessariamente a mudança do domicílio do trabalhador. Cuidado, pessoal. Para ser considerado transferência, conforme o artigo, vamos lá, artigo 469 da CLT, nós precisamos da mudança de domicílio. Por exemplo, o empregador te mandou para passar 5 meses apenas, rapidamente, fazendo um curso de recurso de revista. Eu trabalho no escritório de advocacia. Só que te mandaram para São Paulo para que você faça lá durante 5 meses um curso sobre recurso de revista. Só que você vai na segunda e volta na sexta de avião. Vai na segunda de avião, volta na sexta. Você mudou seu domicílio? Não. Então isso não é transferência para a CLT, ok? Letra B. O empregador não pode transferir o empregado de local de trabalho, ainda que ocorra a extinção do estabelecimento em que ele trabalha. Cuidado, pessoal. Se houver a extinção do estabelecimento em que ele trabalha, o empregador pode sim transferir o empregado, e caso haja recusa desse empregado, isso pode ser considerado como falta grave e ensejar até mesmo uma dispensa com justa causa. Beleza? Devendo, neste caso, restituir o contrato com pagamento das verbas decisórias devidas. Não é isso que a CLT nos traz, ok? Letra C. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados, exceto em relação aos detentores de estabilidade. Não, pessoal. Não é isso aqui. Não afetará. Não afetará. Artigo 448-A da CLT. Nós estudamos aqui sobre o que? Sucessão de empregadores. Tem aula aqui sobre isso, sobre sucessão de empregadores para vocês. Beleza? Então não afeta. Mudou a estrutura jurídica da empresa, mudou a estrutura administrativa, ocorreu a sucessão de empregadores, não há que se falar em quê? Não há que se falar em mudança, prejuízo, alteração dos contratos de trabalho dos respectivos empregados. Beleza? Letra D. O empregado chamado a ocupar em comissão interinamente ou em substituição eventual ou temporária cargo diverso do que exerce na empresa terá garantida a contagem do tempo daquele serviço, bem como a volta ao cargo anterior. Perfeito, pessoal. É o que diz o artigo 450 da CLT. Por enquanto, o nosso gabarito letra D. Vamos ver aqui, a alternativa é: a alteração das condições nos contratos individuais de trabalho por mútuo consentimento é sempre válida, não havendo que se falar em prejuízo ao empregado. Errado, né, pessoal? Para a alteração, vamos aqui aos 2 requisitos. Tem que ter mútuo consentimento. Mútuo consentimento. E mais o que, pessoal? Ausência de prejuízo. Ausência de prejuízo direto ou indireto ao empregado. Lembre, direitos trabalhistas são irrenunciáveis, tá? São irrenunciáveis. Você não pode simplesmente falar: olha, Breno, eu não tô querendo te pagar 13º não. Você concorda? Não, fulano, eu concordo. Tô fazendo dinheiro demais. Pega esse 13º e coloca na empresa. Usa para investir na empresa. Não, não pode, pessoal. Não pode. Isso é um prejuízo direto ao empregado. Tem que ter mútuo consentimento e ausência de prejuízo direto ou indireto. Beleza? Isso tudo lá no artigo 468. Não vá para sua prova sem estudar esse artigo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos para a última questão. 45. Como operador de máquinas em uma indústria metalúrgica, Gervásio trabalha desde a sua contratação em uma máquina de corte que tem vários anos de uso e que, em funcionamento, emite ruídos acima dos limites de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Em razão disso, Gervásio recebia adicional compatível com o grau de insalubridade apurado. Beleza, tranquilo. Visando a modernização do parque fabril,
É isso mesmo, Fabril, né? Fabril. A empregadora de Gervásio comprou um novo maquinário e ele passou a operar uma novíssima e moderna máquina de corte que, equipada com silenciadores altamente potentes, não emite qualquer tipo de ruído. Não emite qualquer tipo de ruído. Em virtude disso, a empregadora parou de pagar o adicional de insalubridade de Gervásio, reduzindo assim a remuneração percebida mensalmente pelo empregado. Diante dos fatos e considerando as disposições legais aplicáveis, a atitude da empresa não está correta? Cuidado, gente. Você tem que lembrar que o adicional de insalubridade é o que nós chamamos de salário condição. O que eu quero dizer com salário condição? Você somente recebe essa verba se a condição justificadora existir. Adicional de insalubridade, adicional de periculosidade, adicional noturno, adicional de horas extras. O adicional, pessoal, é como se fosse uma punição ao empregador por colocar o seu empregado, a sua empregada, em condições ruins de saúde. Para e pensa, adicional noturno. Já é comprovado que para o ser humano faz muito mal você trabalhar no turno noturno. Adicional de insalubridade. Você tem um risco à saúde do empregado. Você tem o dano à saúde do empregado. Periculosidade é o risco à integridade física, risco à vida. Então é como se fosse uma forma de você forçar o empregador a regularizar o ambiente de trabalho. Só que todos esses adicionais, repito, adicional noturno, adicional de horas extras, adicional de periculosidade, insalubridade, são salário condição. Porque o empregado somente vai receber se aquela condição justificadora existir. Aqui no nosso caso, existia a justificativa, ruídos acima do limite, muito provavelmente acima de 85 decibéis, conforme a NR15. Você lembra, adicional de insalubridade não basta perícia, você tem que ter a previsão em normas do Ministério do Trabalho. E aqui nós temos a NR15 e seus anexos. Então, se o ruído aqui era acima de 85 decibéis, é considerado um labor insalubre. Só que o empregador trocou o maquinário e não emite ruído mais. Ou seja, aquela causa justificadora do pagamento do adicional de insalubridade cessou. E conforme o artigo 194 da CLT, caso haja ausência da justificadora do pagamento, não há necessidade da empresa pagar mais. Eu achei um pouco arriscado a banca trazer isso daqui, porque nós já tivemos um julgamento do STF sobre ruído e fornecimento de EPIs. Fornecimento dos protetores auriculares, salvo o melhor juízo, é assim que se fala. O STF considerou que mesmo que o ruído com a proteção seja inferior aos 85 decibéis, há que se considerar o risco, sim, diante dos outros riscos, não só na audição, mas também no esqueleto humano, por conta das vibrações que esse ruído dá. Aqui a empresa, eu acho que não tem como anular essa questão, porque a banca trouxe que acabou o ruído e não diminuiu o ruído. Veja, não emite qualquer ruído. A banca foi até esperta, eu acho, nesse sentido aqui. Porque se tivesse colocado, provavelmente, a existência de ruído mais abaixo dos níveis, seria questionável diante dessa decisão do STF, que já tem um tempinho. Não sei se foi 2017 ou 2018, eu acho. Acho que foi 2018, por aí. Entre 17 e 18. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos analisar aqui. Não está correto, errado, pessoal. Ela está correta sim. Pois o adicional de insalubridade integrou o contrato de trabalho. Não integra o contrato de trabalho, tá? Não está correta, pois como se trata de alteração, consentimento de Gervásio é obrigatório. Não, pessoal, está correto. Está correto é isso que, eliminados os riscos à saúde de Gervásio, cessará a obrigação do pagamento do adicional de insalubridade. Perfeito, pessoal. Aqui, artigo 194 da CLT, tá? Não está correta, pois a Constituição Federal garante irredutibilidade salarial. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Está correta, porém Gervásio terá de ter indenização correspondente a um mês do adicional de insalubridade suprimido por ano de trabalho nessas condições. Cuidado, pessoal. Isso aqui é a súmula 291 do TST, que já foi cobrada pela FCC, mas que trata de horas extras, tá? Horas extras. E não adicional de insalubridade. Beleza? Então, pessoal, prova de AJJ do TRT6, não vi dificuldade em direito do trabalho. Com todo respeito a quem pensa de forma contrária. Tá? Foi uma prova tranquila, cobrou de fato súmula, cobrou aqui entendimento do STF, mas isso aqui já foi avisado há muito tempo que você precisa melhorar no seu estudo. Ok? Então, espero que você tenha gostado. Já já nós teremos a correção também da prova de técnico judiciário. Ok? Bons estudos para você e até mais. Ah, e claro, se você estiver assistindo essa aula no YouTube, que eu vou disponibilizar gratuitamente,
Curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta pra mim o que você achou dessa prova. Fácil, médio ou difícil. Beleza? Fiquem com Deus, um abraço.